Bom dia, galera. Tudo bem? Eu, professor Sérgio, eu estou aqui para agradecer que a gente já atingiu 2.000 seguidores. Incrível. Muito obrigado por tudo. Eu nunca achei que eu ia atingir 2.000. É muito. Agora espero chegar muito mais, não? Então, vou agradecer e vou fazer um vídeo falando só em português e vou falar sobre os sotaques, a pronúncia, a fonética das línguas, etc. Aí vocês vão ter umas dicas muito importantes que acho que todo mundo deveria saber. Então, para começar, meu nome é Sérgio, vocês já me conhecem, eu sou da Espanha, eu moro no Brasil desde 2014. Aí eu morei também na Inglaterra e na Irlanda durante 5 anos. Eu morei 2 anos na França. Aí eu estudei em distintas escolas de línguas. Eu aprendi espanhol, francês, português, inglês, não? Obviamente o espanhol, que já falei, né? Eh, Acho que as pessoas, os alunos que estão aprendendo, eles sempre ficam com medo de errar na pronúncia, na gramática, mas o erro é uma coisa muito comum, né? É uma coisa normal. A gente deve ter sempre como referência a própria língua, porque a gente fala errado sempre. Além de que a fala é diferente da escrita. Quando você está escrevendo, você tem tempo para pensar, corrigir. Quando você fala, tudo vai rápido, né? E às vezes você está influenciado pelo que você está ouvindo. Então não é uma coisa matemática exata, né? Então nunca deve ter medo de falar. Você está aprendendo. Você fala o que você puder. Seu espanhol, seu inglês, seu francês, seu português básico. Você pratica, erra, mas na próxima vez você fala melhor. E na próxima é melhor ainda, né? É a mesma coisa que uma criança. Como aprende a criança? A criança não estuda gramática. A criança não estuda vocabulário. A criança ouve e ela reproduz o que ela ouve. E com a prática, o vocabulário vai evoluindo. Ele cada dia fala melhor. Por que eu estou falando isso, né? Porque tem muito aluno e aluna que me pergunta, professor, mas fala assim ou fala desse jeito? Porque eu ouvi um cara da Argentina falando assim. Eu ouvi um cara do México falando do outro jeito. Outro cara da Espanha. Quem está certo? Todo mundo está certo. Porque os sons não é uma coisa que fala, tem que ser assim. Por exemplo, falando do português. O que está certo? É porta, porta, porta. Quem está certo, quem está errado. Tudo é válido, né? Do mesmo jeito, quando vocês falam uma palavra, não, quando vocês falam não, quando vocês ouvem uma palavra e vocês não conseguem entender, vocês têm problema para reproduzir essa palavra. Se vocês perceberem, as palavras de outras línguas que usam sons que a gente tem na nossa língua mãe, a gente entende fácil e fala fácil. Quando tem um som que a gente não tem na nossa língua, aí o problema. O melhor exemplo está no inglês. O TH, ele tem dois sons, não? The e the, não? Those, that, não? No espanhol tem a Z, não? Usada na Espanha, tem a R e tem a R, tem a J, não? Então, esses sons que você não tem na sua língua, tem que trabalhar mais. Tem que ouvir muito, tem que praticar. E talvez nunca vá conseguir fazer perfeito. Mas mesmo assim, você vai atingir um nível que vai permitir aos outros entender a sua fala. Então, não tem que pensar em falar uma língua perfeita. Não, não vai conseguir. Tem que falar bem. Tem que, com a prática, você tem que encontrar o jeito de fazer os outros entenderem você. E você tem que entender eles. E um som que hoje você não consegue fazer, com a prática, daqui a um tempo consegue. Mesma coisa, um som que você não consegue entender, quando você ouve muito,
entende ele. E às vezes são dois, não? Como eu falei com o TH do inglês, ou R no espanhol. Correr e correr. Esse é outro exemplo. Tem um vídeo. Eu vou deixar aqui o link, não? Correr en la calle, na rua. Correr com G é pegar, né? Ou perro. Pero mais. Perro, cachorro, não? Então, a gente tem que trabalhar com isso, tem que praticar, tem que ficar confiante, não ficar com medo, todo mundo erra. Com a prática, cada dia vai errar menos. Aí estão vendo o meu sotaque, não? Estão vendo o vídeo, não? Talvez eu fiz algum erro, não percebi, talvez muitos. Imagino que vocês me entenderam, a maioria. Estou tentando falar devagar. Agora vou dar outro exemplo. Quando a gente tem uma língua mãe diferente de outra pessoa, a gente percebe os sons de um jeito diferente. Por exemplo, vocês acham que espanhol fala rápido. Eu acho que português não, a língua portuguesa, no Brasil pelo menos, não sei no Portugal, é falada devagar demais. Para mim é um problema falar tão devagar. Eu não consigo. Se eu fico concentrado, por exemplo, agora, vou fazer um vídeo, vou falar devagar. Mas estou na rua com um amigo, eu termino falando rápido demais. E às vezes o pessoal não consegue me entender. Exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu entrava no apartamento. Eu ouvia o porteiro me dando as boas noites. Como que eu entendia isso? Boa noite. Você entende? Para mim é muito alongado. No espanhol dizia, buenas noches, buenas noches. Português, boa noite. E é porque o ritmo, como é falada uma língua, também é muito importante. Porque às vezes uma pessoa fala muito bem a pronúncia de uma palavra, mas na entonação da frase toda não é certa. E isso faz com que a outra pessoa não entenda. O português, ele faz uma divisão muito boa entre as sílabas. O espanhol, eu acho que o espanhol é mais ou menos equilibrado também como o português, só que fala mais rápido, né? O francês, ele já coloca o acento no final. Tu t'appelles comment? Comment allez-vous? Não? Você fala no final. E o inglês, ele parece que você dá cortes, não? Ele dá cortes, especialmente se você ouve o britânico falando na rua, eles dão uns cortes que não vou nem fazer porque parece um inglês muito estranho, né? E também depende da região, não? Português, um cara nordestino não fala igual que um gaúcho, que um carioca, não? É a mesma coisa com todas as línguas, mas tudo está certo. A gente tem que aprender uma correção gramatical e tem que se fazer entender. E isso só chega com a prática. Se você tiver medo, você nunca vai atingir, né? Então, espero ter ajudado vocês com este vídeo. Acho que agora vocês sabem mais um pouco sobre gramática. Pratiquem, aproveitem que estão em casa, assistam vídeos, façam atividades escritas, não? E não percam a oportunidade de praticar mais e mais e aprender mais e mais. Hoje a gente viu um pouco da fonética, da pronúncia, e a gente vai continuar no próximo vídeo com uma volta na gramática. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.